A partir de agora na Estúdio, Boa Notícia. O que foi destaque na semana, entrevistas e muito mais. Boa Notícia. A apresentação: Carlos Alberto Espanhol, Ricardo Ledur Gotardo e convidados. Boa Notícia. Então, um bom dia para todos os espectadores do Boa Notícia. Estamos hoje numa edição especial, uma edição virtual, que vai ser transmitida pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio, mas a captação é diferente. Normalmente nós fazemos nosso programa ao vivo. Dessa vez optamos por fazer uma gravação online, já que o nosso convidado, nosso entrevistado do dia, ele não está em Veranópolis, apesar das raízes profundas que aqui se encontram, a geografia já não é mais a mesma. E de pronto já passo a palavra para o Cacá para fazer a menção, porque de qualquer maneira, mesmo com a tecnologia, eu digo ainda mais, a rádio depende de uma estrutura complexa e robusta para viabilizar nosso programa. E isso não seria possível sem o suporte do nosso apoiador cultural. Então, Cacá, bom dia. Ricardo Ledur Gotardo, bom dia ao nosso querido Didio Lussato, né? Ao Luiz Lussato, e a gente faz questão de dizer que ele está na retaguarda, possibilitando que nós possamos entrevistar o nosso convidado de hoje, e também possibilitou neste canal, né, que a gente pudesse também abrir uma nova possibilidade de outros contatos no futuro. Mas eu digo isso porque também nós temos que lembrar que uma viagem é repleta de coisas incríveis. Uma delas é eternizar os momentos com fotos maravilhosas que você pode ver depois e sentir saudades, uma gostosa saudade, e aproveitar para postar também. Que tal uma viagem para você se atualizar? Seja qual for o motivo para viajar, a CVC tem uma oferta perfeita para você aproveitar agora e viajar depois. Com segurança e atendimento em todo o Brasil e fora dele, pela CVC e sua estrutura. Tudo em até 12 vezes, sem juros, e assistência CVC completa. CVC, agora com 49 anos, atende você em todos os destinos. CVC, em Veranópolis, na Dr. José Montauri, 849, telefone 2123 5018. Posso repetir? Cacá, tem que repetir, e aproveita e informa qual que é o canal virtual, quem quiser entrar pelo WhatsApp, Cacá, já que nem nós que estamos distantes e gravando. Exato. 99656-2161. Eu vou repetir porque sei que o Ricardo gosta que eu repita isso, para que os nossos ouvintes e internautas possam saber e navegar e pedir e receber as informações. 99656-2161. Ricardo Ledur Gotardo, você imagina que a gente teve, evidentemente, uma experiência no poder público do município de Veranópolis, tivemos uma experiência na Secretaria de Turismo do município, tivemos uma experiência nas administrações regionais aqui da Serra, muito conhecimento através da nossa atividade, tanto político-partidária como político-administrativa, e também na área da representação comercial, que há 37 anos desempenhamos, né? E agora, também no turismo, a família há mais de 20 anos fez o seu trabalho e continua fazendo. E hoje, ter a oportunidade de poder conversar neste canal com uma figura maravilhosa, Júlio Pozenato, veranense, um arquiteto e pesquisador brasileiro dedicado a estudos sobre a italianidade no Brasil. Vamos repetir, hein, Ricardo? Você que é meio Deutsch, meio alemão e meio italiano, né? Ledur, lá, Giulio, de bom princípio, via Bandazoli de alemane, e Gotardo, italiano, lá del Veneto. O nosso querido entrevistado, Júlio Pozenato, foi formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Júlio é o pioneiro no estudo da arquitetura colonial italiana no Rio Grande do Sul.
fazendo todo um trabalho. E em 2012, presidiu a sessão do Rio Grande do Sul do ICOMOS. E ele esteve em Veranópolis, com todo um pessoal olhando aqui a nossa Casa da Cultura, participando, enfim, conversando conosco. E o Boa Notícia de hoje também é trazer, de fato, o que o Júlio tem de coisa boa para nos dizer, porque o Júlio Pozenato, arquiteto e urbanista, apesar de nunca ter sido professor, tem muito a nos ensinar. Eu estou lendo isso, Júlio, que está na página do Wikipédia, porque essa frase diz muito do que você significa para nós veranenses. Evidente que a gente tem que também reconhecer que o teu trabalho, a tua dedicação, é um importante divulgador do Talian, participou dos estudos que levaram à sua fixação e à normatização, e segundo o próprio Darcy Lussato, que te acompanha ali, que ele que é de Pinto Bandeira, você foi quem propôs o nome para qual o dialeto se tornou conhecido. Você presidiu também, Júlio, a Società Italiana Massolin di Fiori, criada na década de 1980 em Porto Alegre. Além disso, Júlio, você fez a reedição do importantíssimo álbum histórico do cinquentenário da colonizazione italiana nel Rio Grande del Sul, 1875 e 1925, o marco fundador dos estudos da imigração italiana no sul do Brasil. Você também, Júlio, pelas situações que são expostas nas redes sociais, na Wikipédia, tem algumas publicações que nos dão o privilégio de ter você como nosso conterrâneo, de ter você como estudioso. Assim vivem os italianos em 1983, Antônio Prado, Cidade Histórica, em 1989, Arquitetura da Imigração Italiana no Espírito Santo, em 1998, o Talian, a Língua e Identidade Cultural, em 1999, a Arquitetura no Norte da Itália e das Colônias Italianas de Pequena Propriedade no Brasil, em 2004, e em 2016 você continuou pesquisando arquitetura, mais uma das publicações. Bom dia, Giulio Pozenato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Que bom, Júlio, que você está conosco. Sim, sou contente. Que coisa boa. E além disso, Júlio, você também foi das principais narradores do Legado Italiano, que é um documentário extremamente afetuoso da imigração italiana que está na Netflix. Esse Legado Italiano é um dos bons motivos para você estar aqui hoje, além desse currículo que eu trouxe para nós, que é a questão do Talian. Vamos começar pela Netflix ou pelo Legado Italiano. O que isto significou para você, que estuda toda a nossa origem, poder participar de um documentário de grande envergadura na questão cultural do sul do Brasil, retrata o nosso sul do Brasil? Foi uma grande surpresa ver a repercussão que teve. Eu, até quando fui convidado a dar depoimentos, eu fiz de boa vontade, mas imaginei que tivesse uma repercussão mais limitada. De fato, estava sendo assim, mas no momento que foi disponibilizado no Netflix, foi incrível a quantidade de pessoas que me escreviam, me telefonavam, algumas tiravam selfie junto com a imagem do filme, enfim, foi surpreendente. Vê-se por aí que é uma questão que toca muito as pessoas. Quem assistiu, Júlio, quem pôde observar alguns detalhes, que tem esse sangue herdado da história italiana, dos imigrantes que vieram para cá, muitos quase sem condições de sobrevivência, e tiveram que criar tudo aqui. E vocês conseguiram traduzir também, Júlio, umas situações muito bonitas. Você conseguiu narrar alguns fatos que foram importantes na colonização aqui da nossa região. Como é que tu buscou esses fatos históricos, Júlio?
Em função do trabalho de pesquisa que eu desenvolvo, mais ou menos eu tenho isso já guardado mentalmente. Então, é como se a gente tem lá uns gaveteiros, abre a gaveta e busca lá o que precisa. É verdade, verdade, verdade. Mas, realmente, um aspecto muito importante, que se costuma dizer que os imigrantes foram instalados em regiões que se assemelhavam às suas, da pátria de origem, para que se sentissem mais à vontade. Isso não é verdade, é uma grande mentira. Pode ser parecido agora. Quando eles chegaram, foram jogados no meio da Mata Virgem, com topografia acidentada, distantes dos centros de consumo e sem estradas para transportar os produtos. Então, era uma situação pensada intencionalmente para não dar certo, para que eles desistissem de ser pequenos proprietários e fossem trabalhar nas fazendas de café como os outros migrantes. A maioria foi o objetivo da imigração, foi esse, né? Substituir o escravo nas fazendas de café. Exatamente. Júlio, qual é que é a tua ligação, ou como foi a tua participação nesse documentário quando a diretora Márcia Monteiro te convidou? Ela me fez o convite por telefone, se eu estaria disponível, eu disse que sim. Aí ela marcou, combinamos um horário, ele esteve na minha casa e nós conversamos lá em torno de umas 2 horas. Ela aproveitou em vários momentos do filme, às vezes com a imagem, às vezes não, só a voz. Enfim, foi algo assim que não foi combinado antes. Então, todo o roteiro do filme foi por conta dela. Se ela tivesse me feito uma consulta, eu teria sugerido algumas coisas. Porque, por exemplo, a parte da arquitetura, que é uma das mais importantes, é tocada só de uma forma tangencial, não é examinada de uma forma mais profunda. Quem sabe... Então, só para entender. Sim. Essa conversa, que foi objeto do registro que se transformou em parte do filme, ela não foi pré-roteirizada. Você recebeu a diretora sem uma estrutura de perguntas prévias, foi uma conversa quase casual mesmo? Sim, ela, se tivesse me enviado, eu poderia ter preparado, poderia ter sugerido, mas como ela ia fazendo as perguntas, eu não sabia o que ela ia perguntar, eu procurei responder ao que ela ia indagando, vendo o que seria essencial para a informação dos que fossem assistir o filme, depois de pronto, enfim. Mas se houvesse realmente previamente uma combinação do conteúdo, poderia ter contribuído, sim, muito mais. Desenvolvida talvez de forma um pouco diferente, mas de toda forma a conversa assim ela tem o caráter de preservar a espontaneidade, Cortou um pouquinho, Ricardo, o teu sinal. Pode repetir a pergunta para o Júlio, por favor? Eu coloquei que o registro espontâneo, essa preservação da espontaneidade também tem um valor interessante, e talvez foi isso que a diretora procurou, mais do que uma busca científica, uma conversa mais casual, né? Sim, esse tom coloquial, ele tem um valor que eu acho que aproxima mais do ouvinte, porque se fosse conduzida num tom professoral, ia certamente ser mais... Gostei do tom professoral, Júlio, gostei. Júlio, o Matheus Mans, que é um crítico que escreve para o UOL, Yahoo, o Estadão em São Paulo e outros, coloca muito claro isso sobre o legado italiano da Netflix, que é um documentário afetuoso sobre a imigração italiana e que ressalta, porque ele também é bisneto de imigrante, que os imigrantes geralmente têm muito orgulho das suas origens. E o legado italiano, que é da diretora Márcia Monteiro, mostra um pouco mais dessa comunidade de descendentes italianos no sul do Brasil, especificamente aqui na Serra, onde nós estamos habitando. E diz que ele, como bisneto, né, se sente muito orgulhoso e que, às vezes, o Júlio, nós sabemos que é interessante ver como esses imigrantes pobres
e rejeitados lá na sua pátria, diz o Matheus Menz, ajudaram a construir a sociedade brasileira ao lado dos povos nativos e escravizados. A tua visão disso, transformando ela numa boa informação? Isso já na ocasião do cinquentenário da imigração, eu não vou me lembrar exatamente dos percentuais, mas esse álbum do cinquentenário tem um comentário que os italianos, constituindo apenas, creio que era 14% da população do Estado naquela época, 1925, e ocupando também uma parcela muito pequena do Estado, a mais acidentada e desprovida de estradas, eles já produziam metade da agricultura e também tinham mais de metade da indústria. Eu não me lembro exatamente a proporção, mas, enfim, era algo que já marcava uma participação muito intensa. E se fosse tirar os italianos da história do Rio Grande do Sul, seria bem diferente. E não só no Rio Grande do Sul, porque depois eles foram se alastrando pelo oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, né? Eu tenho uma prima irmã em Roraima. Então, todo o desenvolvimento do oeste brasileiro, de Santa Catarina para cima, tem a participação do Rio Grande do Sul, né? Dos italianos do Rio Grande do Sul. E é o setor que mais está alavancando a economia brasileira. Posso fazer um questionamento? Diga lá, Ricardo, diga lá. O senhor colocou a questão da imigração em um local exageradamente acidentado e talvez o mais difícil, ou um dos mais difíceis de se estabelecer. Também é sabido que, na época, a condição socioeconômica era bastante complicada, por vários motivos que levaram à imigração. Em que momento esse povo que imigrou, ele começou a desenvolver, e aí eu faço um gancho com a outra área que tu atua, esse povo começou a desenvolver uma arquitetura que é sofisticada, que tem uma representatividade artística muito mais não, de forma complementar à condição instrumental de moradia. Onde que aconteceu essa mudança e como é que isso se deu, se é que tem como fazer esse rastreamento histórico? Primeiro, é uma questão que é importante olhar o significado simbólico das coisas, porque eles tinham uma praticamente obsessão, esser parone de terra. Sim. A propriedade da terra, mesmo que ela não fosse economicamente viável, eles queriam pisar sul suo. Assim como o animal delimita o território urinando, né? Então, era uma expressão até instintiva, que eles queriam sentir a propriedade. E uma vez que alcançaram, deixaram de lado a questão que fosse economicamente inviável, mas procuraram viabilizar essa economia. E muito tem nisso o trabalho dos carreteiros e da especialização em produtos como o vinho, que não tinha a concorrência dos alemães. O couro, por exemplo, os alemães produziam muito mais perto dos mercados consumidores tendo vias navegáveis. A outra foi a banha, que embora o custo do frete ainda compensava, deixava uma margem de lucro. Mas no momento que eles puderam, enfim, estabelecer a vida, porque começaram morando da maneira mais precária possível. Um tronco de árvore, um barranco, folhas, enfim. Mas se eles construíram essas casas admiráveis de 4 pavimentos, com paredes de pedra, paredes de tijolos, né? Isso foi porque eles queriam ver nas casas a imagem deles mesmos como proprietários. Eles olhavam para aquelas casas e tinham orgulho de dizer, eu sou também um proprietário. Porque na Itália eles viveram incontáveis gerações como vassalos, trabalhando para os donos de terra. Então, no momento que puderam ter um pedacinho de chão que fosse próprio, era um sonho realizado.
Até tem um caso do Domênico Zamberlan, que a mulher dele, a Maria, começou a chorar. Ma que bruti posti. Aí ele dizia, Maria, e postes e bruti, ma la terra è nostra. Esse detalhe é muito importante, Júlio, nós contarmos para quem nos ouve e nos assiste também a importância de ter até hoje isso preservado, porque nós ficamos muitos anos sem nos comunicar com os nossos descendentes, ou melhor, as nossas origens, né? Até pelas questões governamentais aqui que impediam as cartas de chegarem até a Itália e vice-versa. E este tipo de propriedade sempre deu segurança aos nossos antepassados. Me são el parón de la terra, me comando miqua. É um pouquinho disso também. Seguramente, né? Esse sentido da realização própria. Em alguns lugares se vê as datas nas casas, expostas as datas. Tem um lugar que põe a data e per la gracia de Dio, está escrito. Então, assim, é um sentimento de gratidão para Deus e também de realização pessoal. Aqui eles se sentiam realizados e proprietários, que era um sonho atingido após inúmeras gerações. Nesse ponto, a felicidade deles de estarem no Brasil, compensando todos aqueles sacrifícios iniciais, porque havia fartura, comida à vontade, dizia o Naneto Pipeta, em América de fame não se morre. É verdade. Então, a abundância podia não ter excesso de dinheiro, mas não precisava, não? Eles eram uma sociedade de iguais, não precisava porque ter ostentação, era algo assim que para eles usufruíam a fartura e o bem-estar. E a liberdade também, né? Porque o governo pode ter procurado cerceá-los em vários aspectos, mas pelo menos não lhes tirou a liberdade. Aqui eles eram livres e outra coisa importante, não tinham uma coisa execrável na Itália, que era o serviço militar. Porque, como ensinou Maquiavel, essas guerras na Itália eram necessárias para dizimar as populações, porque o território não conseguia absorver toda a população que ia aumentando com a expansão demográfica. E como até surgir a válvula de escape, que era a imigração, o único jeito que tinham os governantes era promover, combinavam desavenças regionais, e quem terminava pagando o pato eram justamente as populações mais pacíficas, que eram os camponeses, que eram esses mandados para a guerra. Eles eram mandados morrer para que se mantivesse o equilíbrio demográfico naqueles países. Outra coisa também, o serviço militar, que era um tempo exagerado, 7 anos na época do Queico Beppe, né, Francisco José, na época que ele dominou a Itália. Nesses 7 anos, o rapaz ficava até os 25 no serviço militar, só ia casar depois disso. Então, uma boa parte do tempo que ele podia estar tendo filhos, ele não tinha, porque era proibido casar antes do serviço militar. Então, todos esses aspectos faziam a Itália ser não tão querida, porque eram cargas negativas que aqui eles não tinham mais. Então, aqui eles usufruíam a fartura e a liberdade. Sim. Ricardo. Estamos ouvindo com clareza? Claro que está ouvindo com clareza. Só queria te lembrar que não é uma delícia estar na praia, ouvindo música que você gosta, sentindo seus pés na areia ou até na água? Dá até saudade de uma viagem, né, Ricardo? Seja qual for o motivo para você viajar, a CVC tem uma oferta perfeita para você aproveitar agora e viajar depois, com segurança. Tudo em até 12 vezes sem juros e assistência completa CVC. CVC, em todos os destinos, atende a você. Em Veranópolis, na Montauri 849, telefone para contato 2123-5018. E no WhatsApp, se você quiser também informação, os arquivos também podem ser passados por aí,
99656-2161. Eu vou repetir, tá, Ricardo, antes que você me peça por aqui. 99656-2161. O Boa Notícia deste sábado, dia 5 de junho, está entrevistando, conversando com uma personalidade nacional. Nosso conterrâneo Júlio Pozenato, arquiteto, pesquisador brasileiro, muito dedicado aos estudos da italianidade no Brasil. Nesta segunda etapa do nosso espaço, Júlio, nós queremos dar um pouquinho de ênfase ao Talian, que você se emociona quando fala, eu me emociono quando falo. Ouvimos neste legado italiano, vimos com os arquivos que lá foram produzidos, os nossos queridos Venerindo Fraccaro e também o Eligio Parisi, contando um pouco da história. Tínhamos até temos muita coisa em comum, porque afinal de contas a nossa origem, eles participaram, tanto o Venerindo em obras, que a madeira foi uma herança da Itália, o trabalho, a arte na madeira. Depois o Ricardo vai fazer a pergunta que eu sei que está guardada nele através da tua obra lá no Medianeira, no nosso bairro. E como é que o nosso Talian pode auxiliar na preservação da nossa cultura ou deste legado, que se podemos dizer, para as futuras gerações, Júlio? A língua é o aspecto mais essencial de uma cultura. Perdida a língua, se perde a cultura. Por exemplo, os provérbios, as receitas, as simpatias, né, as medicina caseira, as canções, as expressões, tudo isso vem junto com a língua, é a língua que é o veículo. E então, mantendo a língua, se mantém a identidade, sem detrimento nenhum ao português. Jamais vamos imaginar que queremos fazer um separatismo, criar um quisto independente. Não, em momento nenhum, nem os nossos antepassados pensavam nisso, em contestar a cidadania brasileira. Eles eram gratos ao país que tinha dado a eles a realização, a paz e a fartura. Mas assim, nos anos 70, havia dois fatores muito adversos. Um era o resultado daquela repressão que foi feita na época da Segunda Guerra ao Talian, que o governo brasileiro, ignorando que eles não falavam italiano, o Talian não é a língua italiana, então proibiu. E depois disso, como foi... essa proibição foi acompanhada de repressões, de violências, de humilhações, invadiam as casas, entravam no quarto das filhas, que isso para um Talian era a maior ofensa que podiam fazer, a maior afronta. Então, assim, muitos resolveram que os filhos não devessem falar, porque isso aí pouparia de ter aquelas repressões e aquela situação de inferioridade. Esse é um caso. E outro lado também, a pouca aceitação de quem não era Talian, também achava, pô, mas vocês não são patriotas, vocês estão querendo separar do Brasil, vocês não são gratos, vocês chegaram com uma mão na frente e outra atrás, o Brasil acolheu de braços abertos, você agora tem esse sentimento, algo assim nesse tom. E outro aspecto ainda é que, como o Talian era muito espontâneo, cada um falava de um jeito, cada um escrevia de um jeito, e isso era fator de ridicularização, mas olha, isso ali é uma coisa de caipiras, né? Quando o Frei Ruvilho pediu licença para o bispo de Caxias para fazer uma missa em Talian, ele disse, mas está querendo fazer missa na língua de Chuquetone, aí da bodega? E aí diz o Frei Ruvilho, bem, durante quase 2000 anos a igreja usou a língua de Nero, que jogava os cristãos aos leões. Aí deu para fazer uma boa comparação, hein?
Mas então aí eu até conversava, tive a felicidade de me aproximar do Frei Rovilho, e foi quase um acaso. E a partir de então houve eu não vou dizer fraternidade, porque eu tinha uma reverência por ele me tratava também, como assim, vamos dizer, um irmão mais velho. Mas eu falava com ele, Frei Rovilho, se for continuar essa bagunça, nós vamos ser sempre desacreditados. Aí diz, sim, mas a língua é assim. A gente não pode ensinar como alguém deve falar. Cada um tem que falar como sabe. Não, tá certo, também concordo. Mas vamos estabelecer uma forma de escrever. Vamos estabelecer regras, enfim, critérios para escrita, que seja escrita de uma maneira só. Depois, essa questão de diversidade, vamos, no primeiro momento, aceitar e vamos ver como as coisas seguem. Então, isso foi lá na década de 70. Depois também era a questão da língua, se era Vêneto brasileiro, Vêneto sul-brasileiro, não sei lá o quê, né? Até o doutor Arroque, lá de Serafina Correia, dizia que isso parecia nome de banco, né? Não era nome de banco. Aí eu fazia as pesquisas, aí algum dizia, não, mas se te parla italiano, me capisco, se parla brasiliano, me capisco minha. Aí eu disse, mas puxa, pergunta para eles o que eles falam, eles dizem que é italiano. Então, não é que eu tenha inventado a língua, é que os detentores da língua diziam que ela era, a denominação que eles mesmos davam para a sua língua. Né? Seria uma mescla dos diversos dialetos que vieram para cá, Júlio? O Frei Rovilho dizia que chegou aqui uma arca de Noé, né? E que na Itália, eu vou dizer que tem o Vêneto. Não existe a língua vêneta, existe a região do Vêneto. Mas os meus parentes que estão na metade do caminho entre Verona e Vicenza, quando vão para Verona, as pessoas dizem Senti Vicentini, e quando vão para Vicenza, eles dizem Senti Veronese, a 20 quilômetros. É verdade. Ela pega Belluno e Feltre, que eles são ligados em linha reta, drita como um bacalhau, eles dizem lá, né? 10 quilômetros. Em Belluno, eles falam o Belumat, em Feltre, falam o Feltrin. Em Cremona, o cremonês. Bom, isso aí é o bergamasco, que é uma língua que eu não entendia. Eu lá fiz pesquisa, não conseguia entender o que eles falavam, né? Bergamasco. E no Vêneto também tem o ladino nas montanhas, tem umas ilhas linguísticas, Sauri, Sapada, eles falam dialetos germânicos. Enfim, isso era a Itália. Mas aqui no Brasil houve uma espécie de concordância na boa vontade. As pessoas, à custa de falar umas com as outras, iam pegando falar uma forma genérica. Então, praticamente, se pode dizer que existe um italiano, e nós estamos em acordo, uma coisa belíssima. É o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, é o Paraná, agora está entrando o Mato Grosso e o Espírito Santo também nisso. E nós conseguimos chegar numa gramática, que é um livro recém-publicado, que é Italiano Parcei Grande, que é a mesma para todos nós. Quanto tempo levou esse trabalho de uniformização, estabelecimento e reconhecimento das regras gramaticais mínimas aplicadas ao italiano? Quanto tempo de pesquisa e desenvolvimento desse trabalho? Olha, isso é um trabalho contínuo que foi levando décadas, mas nisso graças assim ao espírito comunitário do Frei Rovilho e do Lusato, porque, por exemplo, o Frei Rovilho escreveu mais ele do que todos os outros juntos. Ele podia ter dito, não, olha, eu tenho o meu volume de escritos, é maior do que o de todos vocês, então acho justo que usem o meu critério. O Lusato também já tinha vários livros, e eles abriram mão de sua maneira de escrever em favor de uns conceitos que visavam permitir a compreensão por parte dos italianos, mantivesse certas raízes. Por exemplo, que, não é QUE, é CHE, o parlar G, o G é GHE, então seriam
formas próprias da etimologia. Até uma pessoa que não escrevia muito, escreveu livros infantis, o Lazarotto, mas que ele conhecia muito bem essa parte de linguística. Então, ele estruturou a parte de regras, e graças, assim, ao Frei Ruvilio, o Lusato, os outros também aderiram, e graças a Deus nós temos muita fraternidade entre os Tagliani. Por exemplo... Isso que eu ia observar. Desculpa interromper, mas só uma breve observação. Esse é o objetivo último da comunicação, da linguagem, é a troca de informação, e tem muito sentido tu abrir mão de algum paradigma pessoal da abordagem da língua em prol de uma universalização, pelo menos micro-regional disso, porque a uniformização leva a uma melhor comunicação em última análise. Então é bacana escutar que o caminho percorrido para a construção dessa gramática, de todo esse aparato intelectual, ele foi nesse sentido e dessa forma traçado. Eu te dou um exemplo. Eu também pesquisei uma coisa em Bom Princípio, né? Então lá eles dizem que falam Deutsch. Então o Deutsch seria o correspondente ao Tagliani. Mas tem alguns que dizem não, que é o Hunsrück, e outros que dizem que é Hunsrückisch, e não se entendem entre si. É uma pena, porque aí ficam dois grupos criando uma competição que não é benéfica para o entendimento, né? E graças a Deus no Tagliani nós tivemos isso. Agora, também, nesse meio tempo, foi trabalho do Tonial. O Tonial, ele soube que o governo brasileiro tinha lançado um programa de reconhecimento da diversidade linguística, pensando em salvaguardar as línguas dos índios. Aí, o Dr. Massolini, de Serafina Correia, aprimorou aquele projeto e apresentou para o Ministério da Cultura. E eles, perplexos, se deram conta que tem mais falantes do Tagliani do que todos os índios juntos, todas as línguas indígenas juntas, não tem tantos falantes quanto o Tagliani. Então, o Tagliani recebeu a certificação de língua de referência nacional por parte do Ministério de Cultura. Isso também é outro fator que nos propiciou participar de programas oficiais para receber utilização de incentivos. Por exemplo, agora vão começar escolas de Tagliani aulas de Tagliani nas escolas com patrocínio de verbas de incentivos fiscais. Tudo aprovado, com aprovação do Ministério de Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado. Júlio, nós temos a região que mais fala o Tagliani, a região onde nasceu o Tagliani, e depois se expandiu. Eu estive no Espírito Santo, em Nova Venécia, durante 4 anos atuando numa empresa onde os proprietários são aqui da região, né, na área da exportação de granito, e a gente nota que todos os nossos traços, eles permanecem lá. Porém, não existe o incentivo, não existe o que se faz aqui de programas de rádio. Nós temos em Serafina, nós temos em Antônio Prado, nós temos em Flores da Cunha, temos em Veranópolis, temos em Garibaldi, enfim, muitos dos nossos municípios da região preservaram, não passaram mais, passaram por aquele estágio de é vergonhoso falar o Tagliani, é vergonhoso você falar o dialeto italiano. Então, me parece que isso também ajuda com que a população se conscientize da importância histórica disso. Sem dúvida. E nós temos também o oeste de Santa Catarina, que é um potencial maravilhoso. Nós temos lá uma vitalidade muito grande do Tagliani, que agora é motivo de orgulho para as pessoas. No passado era de vergonha. No caso de Espírito Santo, são os mesmos sobrenomes, eu pesquisei lá. Exato. Os mesmos sobrenomes, mas a língua de fato caiu muito. E agora eu tenho contatos com o IFAM do Espírito Santo.
E eles me disseram, não, vou chamar autoridades do Vêneto para virem nos ajudar. Não faz isso. Não faz isso. Eles vão querer ensinar o italiano oficial. Exato. A sabedoria. Ele disse que quando se ensina o italiano oficial numa escola de primeiro grau, fundamental, no caso, ensino fundamental, nada contra ensinar no segundo grau, não, mas o primeiro, a criança chega de volta para casa e diz, buongiorno, mamma, né, com 2 M's. Aí, o que acontece? Dizia o Fregovilho, nessa família não se vai mais falar o italiano. É verdade. Vai ter vergonha de ensinar errado, diz melhor que ele aprenda na escola do que eu ensine errado. É um efeito devastador do ponto de vista cultural. E a Itália não se preocupa com isso, faz questão até de combate abertamente. Nós temos que trabalhar com as comunidades. Júlio, eu quero te dar um depoimento para nós encerrarmos aqui esta situação do italiano, porque eu sei que tem uma pergunta para o Ricardo, ele quer fazer uma pergunta para ti aí. O italiano foi tão importante, e o que o Rovílio Costa deixou também como legado, assim, além de todos os seus escritos, sua pesquisa, quando nós tivemos pela indicação dele o gemelagem com a cidade de Porto Viro, na província de Rovigo, que é uma cidade litorânea, mas tinha a oportunidade na época de fazer essa relação com o Brasil, e as autoridades da cidade de Porto Viro, quando vieram para cá, e até hoje falam, que eles aprenderam veramente a nossa língua madre, agora, depois de velhos, porque eles aprenderam aqui no Brasil o que nunca foi ensinado na Itália. Então, para você ver a importância que o italiano tem na formação e na relação dos antigos da Itália, que é um país milenar, com nós aqui que temos 500 anos e nós, gaúchos, 100 e poucos anos de imigrantes. Sim, isso também acontece. Na Itália é uma situação que varia muito de lugar para lugar. Em alguns lugares, o falar local é muito valorizado, em outros já... isso depende de cada lugar. Também a própria conservação da arquitetura camponesa na Itália, tem lugares que ela está mais conservada, outros lugares também menos, enfim, mas muitas vezes as pessoas, eu aprendi pelo menos, né? Elas recebiam melhor se eu falasse o italiano do que o italiano, porque no italiano logo viam que não era de lá. Mas no italiano, algumas vezes me disseram, guarda, ele parla come i nostri una volta. Come i nostri antenati, hein? I nostri una volta, né? Como nossos antigos, né? Como eles falavam uma vez. Em alguns aspectos, para eles é mais arcaico, porque não teve aquela influência do italiano oficial, né? O gramatical, né? Mas enfim, ele parla com pai Menoni. Alguns diziam assim, Menoni é que ela falava cosita, mas me recorda do Lanoa. Verdade, é verdade. Diga lá, Ricardo. Cacá, eu acho que nós estamos muito próximos do final do nosso prazo estimado, mas antes de fazer essa gravação, nós tivemos uma conversa prévia, e nessa conversa prévia, eu ouvi uma história extremamente interessante a respeito do santuário lá do bairro Medianeira, e eu vou pedir para repetir, já não, nem tão em tom. Tá dando Você pergunta, corte, mas como... Tá dando um corte. Relato, como é que você deu a história, como ocorreu, eu repeti, para dar acesso a todo o público, a história daquele projeto da igreja sem canto vivo, a igreja hexagonal do bairro Medianeira. Se puder dividir com os nossos espectadores. Com muito prazer, porque foi uma dos projetos, para mim, mais prazerosos, que eu me senti realizado como pessoa. Né? Assim, a comunidade estava se organizando para construir, e entre si, numa reunião, eles disseram,
nós queremos que seja um projeto marcante, que não seja uma coisa trivial. Nessa época, minha mãe estava doente, eu acho que a Elíris, a esposa do Ivo Falcade. Sim, sim. Ela cuidou da mãe e ela disse, olha, o Júlio vai dar para vocês. Não, mas não falo para ele, eu vou dizer Toso. Então, assim, a mãe me telefonou, olha, eu prometi, tá bem, mãe, eu tenho que obedecer os pais, né, o 4º mandamento da lei de Deus, eu brinquei com a mãe. Fiz uma reunião com eles, e foi, assim, sempre um entendimento muito positivo, né, uma convergência de pensamentos. Eles queriam algo que tivesse também um pouco de ligação com a arquitetura italiana, no caso é o campanário, e algumas coisas que remetem à arquitetura histórica, que é o frontão, né, os frontões, o coroamento de cada lado. Mas, ao mesmo tempo, eu vinha desenvolvendo estudos sobre o sentido simbólico do espaço. Então, eu incorporei ali, né, a união do céu com a terra. A estrutura, por exemplo, ela não tem elementos horizontais, que seriam muito mais fáceis de fazer e muito mais baratos, mas ela tem uma forma convexa, para não interromper a parte da terra, que é a nave, com o céu, que é aquele espaço côncavo, convexo, aliás, que fica da base do telhado até o alto, né? Que bom, Júlio, que bom. Esse tipo de coisa que você deixou para nós, para toda a população de Veranópolis, retrata também o que sempre foi estudado, sempre depoimentos foram dados da religiosidade e da fé dos nossos imigrantes, que puderam, em cima disso, colocar um alicerce e tudo aquilo que enfrentaram de dificuldades, né, Júlio? Sim, e até a parte da construção de capelas representou para eles a forma de eles expressarem a unidade. Porque, por exemplo, na questão política haveria divergências, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, mas na questão religiosa todos pensavam igual. Então, na construção das capelas, convergia essa boa vontade. No caso ali da Capela Medianeira, eu tenho que ressaltar também o trabalho de alguns que executaram, né, que construíram. Por exemplo, o Ari Trentinaglia, com a estrutura de madeira, né, a parte de alvenaria, acho que foi o Rebelato, né? Enfim, souberam também fazer com capricho, com prazer, e eu vejo agora que também as pessoas se sentem bem lá dentro, mas o objetivo era isso, que se elas se sentissem no encontro entre o céu e a terra, né, que os antigos gregos chamavam de ônfalos, o umbigo do mundo. As pessoas não sabem explicar por quê, mas perdem a noção do tempo e do espaço e sentem um bem-estar. Esse é o objetivo da arquitetura sacra. Depois que eu fizer agora o trabalho final da minha contribuição para a arquitetura italiana, que é a comparação entre o Brasil e a Itália, eu vou me dedicar ao sentido simbólico do espaço. Que bom, Júlio. Júlio, nós quase estamos encerrando o nosso espaço e já conversamos praticamente por 50 minutos. Veja que como flui bastante. Mas mesmo não sendo um programa jornalístico, o Boa Notícia foi criado exatamente para trazer boas informações, boas notícias para a nossa população, para quem nos ouve, enfim, para quem navega nas redes sociais. O que você se lembra, Júlio, como se fosse hoje, no início dos teus trabalhos para a concretização do italiano como língua de minoria? Foi momentos de muita dificuldade por causa da oposição cerrada que era feita, mas sobretudo pelas autoridades italianas. Até um cônsul em Porto Alegre, ele disse para nós: voi non siete italiani, voi siete rustici italiani. Vocês não estão entendendo, vocês são caipiras italianos.
Então, da Itália vinha pior a reação, né? Os maiores obstáculos. Mas, aos poucos, as coisas foram acontecendo e eu vejo agora a comunidade como um todo está engajada no processo. Que bom, Júlio. Que bom. Júlio, vamos encerrar o nosso quadro pedindo para o Júlio se ele pode responder com uma só palavra. Se não der, a gente vai entender, porque a maioria não consegue. Sobre alguns... Sempre uma dificuldade. É verdade. Só um registro, Júlio. Um quadro de uma resposta com uma palavra. Poucas palavras. É verdade. Uma cidade, Júlio. Veranópolis, na década de 1940. Que coisa boa. A política, Júlio. Mal necessário. Uma personalidade. Moisés? Um exemplo. Meu pai. A família. Onde a generosidade de Deus compartilha seu poder criador. Que bom, Júlio. Sinto que você se emociona porque isso é o nosso registro, Júlio. É a nossa vida. Uma empresa, meu amigo. O agronegócio do Brasil. Um projeto social. Combinação de orfanatos com asilos. Uma música, Júlio. Outra música. Prazer da alma. Pode repetir? Prazer da alma. A música é o prazer da alma. Agradecer, Júlio. A Deus. Ad solos hortus utuque ad ocasum, como diz o Salmo, do início da manhã até o fim da noite. O aprendizado, meu amigo. A vida. Um sonho. Fraternidade entre os povos. Uma viagem. 3 meses pesquisando nas aldeias do norte da Itália, 1987. E os princípios, Júlio? A base de tudo. Que bom. Ficamos muito felizes, Júlio. Você também, faltou dizer aqui no início, além de tudo que eu já falei sobre o Júlio Pozenato, ele foi um dos idealizadores do roteiro turístico Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, que percorre a área rural da cidade vizinha Veranópolis, de outros tantos projetos que o Júlio é o pai, é o idealizador. É uma pessoa pela qual nós queremos deixar aqui o registro de orgulho. Eu já tive a oportunidade de dizer isso quando nós fizemos um monumento à sua família lá no Recanto Medianeira, em frente à obra que você eternizou aí, e agora essa história que você nos conta, temos que eternizar por causa da mãe também, né? Júlio, o que faltou dizer desse nosso pequeno encontro, fazendo dele uma boa notícia? Desculpe, me pergunta de novo. O que faltou dizer deste nosso pequeno encontro, que também é uma boa notícia? O que faltou dizer dentro do trabalho que você realiza? Estou muito contente porque eu tenho uma parceria com a Cibele Tedesco, que é de Veranópolis. Opa, nossa conterrânea querida. Eu ia falar a respeito de uma gravação que o Éder Bergosa de Caxias está fazendo em harmônio e em parceria da Cibele, que encontrei gratamente há poucos dias em Veranópolis. Estou bem informado ou não? Sim, é verdade. Eu também faço música, porque é algo que eu, quando concluí a arquitetura, quis fazer o curso de música. E no ano de 2011, eu completei 50 anos como organista. Então, eu escrevi a Messa del Ringraziamento, que é em italiano. Sim. E a Cibele agora entrou num edital do Estado, foi classificada, nós já estamos produzindo. A parte de harmônio está gravada, ela está juntando as vozes. Acredito que teria um belo programa com a Cibele. Nós vamos fazer. Com certeza estará conosco. Júlio, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado por ceder esse teu tempo. A gente sabe que é muito precioso o teu trabalho, os teus estudos, em conversar conosco nesta gravação, que ela fica para a nossa rádio, que é comunitária, o nosso trabalho, meu, do Ricardo, do colega Jean Baldissera, que também nos auxilia nas vezes que um de nós não podemos, né? Esse trabalho é exatamente para que a gente possa
trazer boas notícias. A gente não é contra quem retrata a realidade, quem faz o trabalho jornalístico, seja ele investigativo ou de relações com a imprensa, que todo mundo muitas vezes discute, porém, acho que nós temos que dar pauta, temos que dar trabalho, temos que dar espaço a quem tem boa notícia para nos dar. E a sua vida é uma boa notícia. O seu ensino é uma boa notícia. E o que você aprendeu já está nos ensinando e deixando esse legado maravilhoso. Em nome de todos nós, muito obrigado, Júlio. Foi uma alegria estar presente. Eu sinto muito, assim, ter saído de Veranópolis, porque eu paguei muito caro. Paguei muito caro por ter saído de Veranópolis. Mas eu sinto lá que vem a minha força do chão, né? Eu acho que sim, Júlio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado pela participação. Os ouvintes também. Stammi bene tutti quanti. Grazie a Dio altrettanto, fratello. Stammi bem. Ricardo Ledor Gotardo, mais uma que a gente conquista juntos. Nossos ouvintes também. Um abraço a todos, obrigado ao Didio que está aí nos ouvindo, gravando e fazendo com que esse momento seja retratado aos nossos ouvintes neste sábado, 5 de junho de 2021. Bom dia e até o próximo sábado.